Pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então, o objetivo desse vídeo é deixar mais 2 exercicinhos para vocês, ok? Comentar um deles. Esse daí é o último exercício de ponto único com adição de padrão, que eu deixei numa aula anterior aí, certo? Isso daí não é para a aula de agora não, vamos continuar, né? Então, nós tínhamos parado no exercício 3, vamos para o exercício 4. Esse exercício 4 é bem interessante do tio comentar ele com vocês, né? Para que vocês possam entender o que é a vida real dentro do laboratório. Então tá lá, ele é de curva de calibração, ok? Vamos ler junto. Análise de sódio da Coca-Cola zero por fotômetro de chama. Então vamos usar um equipamento de emissão atômica para fazer análise de sódio da Coca-Cola. Então tá lá, você trabalha no controle de qualidade da Coca-Cola e precisa propor um método para fazer análise de rotina para conferir o teor de sódio conforme descrito no rótulo. Os padrões que foram passados no fotômetro de chama estão na tabela abaixo. Letra A. Proponha uma diluição adequada para que a amostra problema fique dentro da curva de calibração. Então tá lá o rótulo da Coca-Cola, tá? O rótulo está informando que a latinha de 350 ml tem um teor de sódio de 49 miligramas. Tá? Ó, isso é o que está descrito lá. Informação nutricional, porção de 350 ml, 2 copos. Né? Quantidade por porção, sódio, 49 miligramas. Valor diário em termos de porcentagem é 2%. Tá? Então, qual que é a proposta do exercício? A proposta do exercício é para a gente verificar se o teor de sódio é 49 miligramas por latinha, certo? É isso que nós vamos verificar. Então, nós vamos trabalhar com a suposição de que o rótulo está efetivamente informando a quantidade real e verdadeira de sódio. Nós vamos partir dessa informação como sendo verdadeira, mas nós vamos verificar se realmente é 49, ok? Muito bem. Então aí, concentração em ppm de sódio que eu utilizei para montar os meus padrões. Ó, eu montei um padrãozinho 1 de 10 ppm, o 2 de 20, 30, 10, 20, 40 e 50 ppm. Né? Quando eu passei esses padrões no meu fotômetro de chama, os resultados foram esses daqui, ó. Ok? Lembrando que, olha só, o que é esse 589? 589 é a raia escolhida, né? 589 nanômetros é a radiação eletromagnética que eu escolhi para o sódio, que é aquela que me dá maior intensidade, portanto maior sensibilidade, maior inclinação da reta da curva de calibração. Ok? Professor, por que você escolheu de 10 a 50? Pelo seguinte, o fotômetro de chama, ele trabalha numa zona linear de trabalho, costumeiramente nessa faixa de 0 até 100 ppm. Né? Quando a gente começa a construir curvas de calibrações acima de 100 ppm de concentração, você começa a ter problema de não linearidade do método, tá? Então é sempre bom trabalhar aqui, ó, nessas concentrações até 100, escolher, né? O exercício escolheu trabalhar até 50 ppm, não tem problema nenhum, tá? Ok, então essa é a ideia do exercício. Muito bem. Acontece que a latinha não está em ppm, ela está me informando em miligrama por latinha, ou seja, miligrama por 350 ml. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é converter a unidade da latinha para ppm, para conseguir falar a mesma língua da minha curva de calibração, certo? Esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer. Vamos fazer ele agora? Então vamos lá. Vem contigo que você passa de ano. Vamos para a folhinha. Opa, gambiarra total. Exercício 4. Então é isso que nós vamos verificar. Nós
Vamos verificar a suposta concentração de 49 miligramas por 350 ml. Certo? Estamos na letra A. A letra A está pedindo para você propor uma diluição adequada, para que a amostra fique dentro da curva de calibração. Só que para isso eu preciso ter a mesma linguagem para expressar. A curva de calibração está em ppm e a minha concentração da minha amostra eu estou expressando em miligramas por 350 ml. Vamos converter isso. Então, o que significa 49 miligramas por 350 ml? Significa que eu tenho 49 miligramas em uma latinha de 350 ml. Só que eu quero saber quanto que tem em 1000 ml. Em 1000 ml eu vou ter X miligrama. Certo? Fazendo a regrinha de 3, eu vou achar que eu tenho 140 miligramas por 1000 ml. Ou seja, 140 miligrama por litro, que eu posso considerar como sendo aproximadamente igual, a 140 ppm, miligramas por litro, fazendo um arredondamento grosseiro, a gente costuma dizer que é ppm, tá? Então, olha só, o que a gente descobriu com esse cálculo? A gente descobriu qual que é a suposta concentração de sódio na latinha de Coca-Cola informada pelo fabricante. É isso que ele está me dizendo. Ele está me falando, olha, tem 49 miligramas por 350 ml. Convertendo para ppm, eu estou descobrindo que o fabricante está me informando que tem 140 ppm de concentração, certo? Acontece que a minha curva de calibração está trabalhando de 10 a 50 ppm. O 140, se eu passar a Coca-Cola direto, vai fazer o quê? Vai estar fora da curva de calibração. E aí, fora da curva de calibração, provavelmente o meu método pode não estar linear. E aí os cálculos estarão todos invalidados. Certo? Então, a primeira questão é: proponha uma diluição adequada para que a amostra problema fique dentro da curva de calibração. E aí, essa é uma questão aberta. Eu posso propor várias possibilidades de diluição, de modo que o meu 140 caia aqui, de 10 a 50. Certo? Muito bem. Então vamos propor uma das possibilidades. Vem com o tio. Opa, esse tripézinho aqui tá maluquete, hein? Vamos lá. Eu vou propor uma possibilidade. Bom, se eu fizer uma diluição 1:10, significa que eu vou colocar, por exemplo, 1 ml, pegar um balãozinho de 10 ml. Se eu colocar 1 ml e avolumar para 10, eu estou fazendo uma diluição para 10. O que vai acontecer? A minha concentração vai diminuir em 10 vezes, ou seja, vai cair para 14. 14 está dentro da curva? Tá. Então essa seria uma possibilidade, fazer uma diluição 1:10. Tá? Fazer uma diluição 1:5, dá para fazer? Dá. A diluição 1:5 vai fazer a minha concentração diminuir em 5 vezes, certo? A concentração diminuindo em 5 vezes vai cair por volta, a minha concentração vai ficar por volta de 28 ppm. 28 ppm está na curva? Tá. Então também seria ok. Eu poderia propor aí muitas possibilidades de diluição para que a minha amostra fique dentro da curva de calibração, Eu vou colocar a diluição 1:5, por quê? Porque eu tenho que pensar que a minha amostra,
Ó, na diluição 1 para 5, a minha concentração vai cair de 140 para 28. Vai diminuir em 5 vezes. Em 28, ele vai estar aqui bem no meio da curva de calibração, né? Então eu dou margem para que a minha amostra, porque é isso que a gente vai verificar se o rótulo está correto, né? Então eu estou dando margem, botar a minha concentração da minha amostra no meio da curva de calibração me dá margem para a amostra estar menos concentrada ou mais concentrada. Então, para ela passear no meio da curva de calibração, certo? Então, só um detalhe, uma possibilidade. Então, a diluição escolhida, que o tio escolheu, foi a diluição 1 para 5, tá? Mas você poderia escolher outra diluição. A diluição 1 para 2 daria? Diminuiria a concentração em 2 vezes. Então, iria para 70 ppm. Cai fora da curva de calibração. Então, a diluição 1 para 2 não daria. A diluição 1 para 3. A diluição 1 para 3 daria. 1 para 4 daria, 1 para 5, 1 para 6, né? Então, eu teria várias possibilidades. Eu escolhi a diluição 1 para 5, tá? Então, na diluição 1 para 5, vamos fazer ela aqui? O que é a diluição 1 para 5? Vou pegar, por exemplo, um balãozinho de 50 ml, vou jogar 10 ml de Coca-Cola e vou avolumar com água. Pronto, ó, diluição 1 para 5, tá? Muito bem, aí eu vou pegar essa mistura dentro do balãozinho e vou botar lá no caninho do fotômetro de chama. Ele vai ficar sugando isso aqui e jogando para dentro do queimador, certo? Então, ó, lá no fotômetro nós vamos fazer análise da amostra diluída, não é a Coca-Cola concentrada, é a amostra diluída, tá? Então, respondemos a questão 1, questão A. Questão A era aberta, você pode propor qualquer diluição que você, qualquer não, né? Algumas possibilidades existem. Então, propus a diluição 1 para 5. Aí, o resto do exercício vai ser todo feito, pensado na diluição 1 para 5, gente, né? Porque o resto dos resultados são todos embasados nessa diluição que eu propus. Vamos continuar? Tá todo mundo entendendo a ideia do exercício? Olha lá, vamos lá para a letra B, então. Ó, uma vez escolhida a diluição 1 para 5, ao se passar a amostra diluída no fotômetro, a intensidade de emissão dessa amostra feita a diluição 1 para 5 deu 0,4437. Determine a concentração de sódio na Coca-Cola. Então, eu quero determinar a concentração de sódio na Coca-Cola pura e não na Coca-Cola que eu passei no equipamento. A Coca-Cola que eu passei no equipamento está diluída 1 para 5. Então, ó, esse sinal tem a ver com essa diluição, né? Esse sinal tem a ver com a concentração da minha Coca-Cola diluída. Então, tem que fazer um cálculo posterior para saber quanto que tem de sódio na Coca-Cola. Vamos fazer a continha, então? Olha lá. Exercício 4, letra B. Opa, tá vivo, gente. Tá caindo esse trem aqui. Eu não vou aprender nunca a trabalhar com esse tripézinho. 4, letra B. Então, na letra B, o tio já vai, ó. Vou fazer bem rapidinho. O que eu peguei? Eu peguei aqueles dados da curva de calibração, selecionei, joguei no Excel, pedi para ele me dar a equação da reta e R quadrado. Já vou colocar aqui, ó. Y é igual a 0,008x mais 0,175. Essa daqui é a equação da reta. O meu R quadrado deu 0,986. Ou seja, não está ruim, né?
tá razoável. Pessoal, uma coisa que é importante, o método dos mínimos quadrados, que é a ferramenta do Excel, às vezes no teu computador ela trabalha com mais casas depois da vírgula. Então isso daí vai gerar uma diferença no final. Não tem problema nenhum, tá? O meu aqui está trabalhando com 3 casas depois da vírgula, não tem problema se você trabalhar com 4, com 5. A diferença no final, o tio quando corrige essas coisas, eu percebo que houve o probleminha de arredondamento na equação da reta. Teve diferença da minha, e aí gera resultados um pouco diferentes, não tem erro, tá? Então, qual foi o sinal do meu analito, né? Da minha Coca-Cola, o meu analito presente na minha Coca-Cola? 0,4437. Jogo o sinal aqui na equação da reta. 0,08x mais 0,175. Passo esse cara para lá subtraindo, esse cara está multiplicando, passa para lá dividindo. Fazendo a continha e isolando o x, dá 33,6 ppm. Isso daqui é diluída, certo? Se está diluído, qual foi a concentração que eu fiz? Eu posso fazer por CVCV ou posso fazer de cabeça também, né? Posso fazer por CVCV ou de cabeça. Eu já fiz muitas vezes com CVCV, vamos fazer agora de cabeça, né? Eu fiz uma diluição 1:5. Quer dizer que o balãozinho que eu enfiei lá no meu fotômetro de chama, ele tem uma concentração 5 vezes menor. Então a minha concentração diluída está 5 vezes menor do que a concentrada. Então é só multiplicar esse valor por 5 no final, né? E aí fazendo essa multiplicação, o valor dá 168 ppm. Essa daqui é a concentração de Coca-Cola concentrada, concentração de sódio, né? Concentração de sódio na Coca-Cola. Muito bem, então tá dada a resposta, né? Da letra B. Vamos lá. Olha lá. Determine a concentração de sódio na Coca-Cola em ppm. Acabamos de determinar. 168 ppm. Só que o que acontece, gente? O rótulo está trabalhando com uma unidade de medida diferente. Está trabalhando com uma unidade de medida em miligramas por 350 ml, ou seja, miligramas por latinha, né? Então, seria interessante converter essa amostra que está em ppm, né, essa concentração que está em ppm, para miligramas por latinha, para eu falar a mesma língua, para eu bater o olho e ver se o resultado tá ok. Então, vamos lá para a letra C, ó. Expressar a concentração, nossa, não é do isotônico, é que o exercício do isotônico é o outro, tá? Expressar a concentração da Coca-Cola conforme o rótulo, ou seja, em miligramas por 350 ml, tá? Não é isotônico, não, é da Coca-Cola. Vamos fazer isso então? Então vamos lá para a letra C. Vem com o tio então, que você passa de ano. Letra C. Vamos lá? Então vamos converter ppm para miligrama por latinha. Então, qual que é o significado de 168 ppm? 168 ppm significa que eu tenho 168 miligramas por litro. Ou 168 miligramas por 1000 ml. Né? Portanto, eu tenho 168 miligramas em 1000 ml, né? Certo? Em 1000 ml. Ó, isso aqui eu posso expressar numa meia regra de 3, né? 168 miligramas em 1000 ml. Em 350 ml,
eu vou ter X miligrama. Então, fazendo essa regrinha de 3, X vai dar aproximadamente, tá? Dá 58,8. Vamos colocar 59 miligrama por 350 ml. Ou seja, por latinha, né? O quanto que o rótulo me informa? Ele me informa que tem 49 miligramas por 350 ml. Né? Na verdade, tem 10 a mais. Então, fica legal expressar, né, quando você está fazendo o laudo, lá para dentro do laboratório da Coca-Cola, expressar na mesma unidade que está sendo, que você está verificando. Então, é isso que você está fazendo no laboratório. Você está tentando verificar se o que está informado no rótulo está correto, né? Acho que é importante a gente colocar aqui que esses dados, ó, da curva de calibração e tudo mais, eles foram inventados, tá? Ok? Isso aqui não é uma análise necessariamente feita corretamente, tá? Senão Coca-Cola processa a gente, né? Não, tá? Então, é só um exercício onde a gente está inventando as coisas, tá? Não precisa Coca-Cola processar o tio, beleza? Então, não estou dizendo aqui que os dados da Coca-Cola estão incorretos, tá? É só um exercício de curva de calibração, tá bom? Ficou claro, gente? Beijo no coração e até a próxima.